Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. A história de Melquisedeque na Bíblia é um mistério que intriga estudiosos há séculos. Melquisedeque aparece em um único momento no livro de Gênesis, mas sua presença ressoa ao longo de toda a Escritura. Ele é mencionado pela primeira vez em Gênesis 14, 18 e 20, após uma batalha na qual Abrão, que mais tarde se tornaria Abraão, resgata seu sobrinho Ló e derrota 4 reis. Depois da vitória, Melquisedeque, que é descrito como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, surge para abençoar Abrão e oferecer-lhe pão e vinho. Essa breve menção já desperta curiosidade. Quem é esse rei sacerdote que não tem origem ou genealogia mencionada? Ele parece surgir do nada, carregado de simbolismo e importância, abençoando o patriarca da fé com uma autoridade espiritual misteriosa. A figura de Melquisedeque é extraordinária, porque ele é, simultaneamente, um rei e um sacerdote, algo incomum naquela época. Os reis eram figuras políticas, enquanto os sacerdotes eram figuras espirituais. Melquisedeque une essas duas funções em sua pessoa, algo que será profundamente significativo na teologia cristã. Ele é o primeiro sacerdote mencionado na Bíblia, e o fato de que ele é descrito como sacerdote do Deus Altíssimo indica que sua adoração transcende os deuses pagãos que cercavam as nações vizinhas. Após abençoar Abrão, ele recebe um dízimo de todos os despojos da guerra, o que é mais uma evidência de sua elevada posição espiritual. O que torna Melquisedeque ainda mais intrigante é que a Bíblia não fala de sua linhagem, o que era incomum para uma figura tão importante. Isso levou muitos a acreditar que Melquisedeque seja uma figura atemporal, sem começo ou fim. No livro de Hebreus, no Novo Testamento, Melquisedeque ganha uma nova dimensão. O autor de Hebreus o compara diretamente a Jesus Cristo, afirmando que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é significativo porque Melquisedeque, diferente dos sacerdotes da tribo de Levi, não é limitado pela descendência. Sua autoridade como sacerdote vem diretamente de Deus, sem a necessidade de uma linhagem sacerdotal. Da mesma forma, Cristo é apresentado como um sacerdote eterno que intercede por nós diante de Deus, não por sua descendência, mas por sua própria natureza divina. A comparação entre Cristo e Melquisedeque eleva ainda mais o mistério sobre quem era essa figura. Teria ele sido uma manifestação de Cristo antes de sua encarnação? Seria ele um símbolo do sacerdócio eterno que Cristo viria a representar? A cidade de Salém, onde Melquisedeque é rei, também é um ponto de grande interesse. Salém é geralmente identificada com a cidade que mais tarde seria Jerusalém, o centro espiritual do povo de Deus. Isso conecta Melquisedeque diretamente com o futuro reino de Davi e com o local onde Cristo seria crucificado e ressuscitado. Sua oferta de pão e vinho também é vista como um prenúncio da última ceia de Jesus com seus discípulos, onde ele usou o pão e o vinho para simbolizar seu corpo e sangue. Assim, Melquisedeque não é apenas uma figura isolada em Gênesis, mas um personagem que prenuncia eventos e simbolismos cruciais no plano de salvação de Deus. Em suma, Melquisedeque é uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia, com apenas alguns versículos no Antigo Testamento. Ele abre caminho para uma série de conexões teológicas que se desdobram ao longo da história bíblica.
Sua ausência de genealogia, sua função como rei e sacerdote e sua bênção a Abraão são elementos que o tornam uma figura de imensa importância simbólica. Ele aponta para algo maior, para uma realidade espiritual que transcende o tempo e o espaço. Na figura de Melquisedeque, vemos um vislumbre do papel que Jesus Cristo viria a desempenhar na história da salvação, um rei e sacerdote eterno, que intercede pelo povo de Deus,